treinou normalmente. Hoje é véspera do jogo contra o Manaus amanhã. O Atlético entrando em campo às 19h30 na quarta-feira de cinzas. E o ano do Atlético já começou, viu, Thiago Fernandes? Então é uma excelente notícia pro Cuca, pro torcedor atleticano. E a gente vai falar um pouco de como pode montar este time. O Hulk é aquele mistério, né? Exatamente. Interrogações ainda. O Hulk eu acho que ele fica pra final do Campeonato Mineiro. Eu também acho que pro jogo decisivo ainda. Pode ser, né, Thiago? Eu acho que pro jogo decisivo o Hulk fica. Você acha que ele segura então pro dia 8? No primeiro eu acho que não. Só vai no dia 15. Acho que só no dia 15. Mas vamos falar... Porque o Atlético normalmente divulga quando os caras voltam a treinar. Sim. E até agora nada Não é o caso. voltado. O Hulk tava postando uns vídeos. Mas já aconteceu lá também, porque... Vamos falar do Scarpa antes de falar. Vamos falar do Scarpa. Mas a gente vai chegar no Hulk também. Excelente notícia pro Cuca. Ótima notícia. Principalmente por já não ter o Hulk. Então eu acho que uma coisa associa a outra. Quando você não tem... Que são duas referências criativas, técnicas desse time do Atlético. Então quando você já não tem o Hulk, você não ter o Scarpa, gera sim uma preocupação. O torcedor fica preocupado. Ah, mas é o Manaus. Não importa. É Copa do Brasil, é jogo único, é jogo decisivo, é jogo que vale milhões, é jogo que vale temporada. Então o Atlético já colocou em risco a sua temporada na Copa do Brasil e já colocou em risco dentro do Campeonato Mineiro, que poderia dar errado, o Atlético não conseguir a classificação, mas já conseguiu, está na final, é outra história, isso é outra discussão. Mas contra o Tocantinópolis passou um grande sufoco, que foi buscar aquele gol no finalzinho do jogo, né? Os dois gols vieram já na reta final do jogo, e o Atlético, diante do Manaus, que vai vir para cá como uma latinha de sardinha, fechadinho lá atrás, tentando aprontar para cima do Atlético e perder as suas duas referências técnicas, eu acho que pesaria muito, não só para a preocupação do torcedor, mas também para o técnico Cuca. Ótima notícia, a entorse do tornozelo do Scarpa, que ele sofreu na última quinta-feira no treinamento, ter se recuperado bem, e ele provavelmente será titular na partida de amanhã. Fora de cogitação pensar em qualquer possibilidade de um Scarpa saudável não ir para esse jogo. Ah, não tem como pensar. Eu tô lamentando, você sabe, né, Valor, a volta do futebol, porque a verdade é que, como bem escrito em Baianidade na Gol, eu queria que essa fantasia fosse eterna. Puxa vida. Nossa, entendeu? Que lindo, hein? Eu queria mesmo. Eu tô lamentando, porque eu gosto dessa fantasia de carnaval. Eu amo, carnaval. Viu, Thiago? Eu gosto muito do carnaval. Mas, já que o futebol tem que voltar, e não dá pra viver de carnaval não dá, né, durante 365 dias. A menos que, senão seriam criptomoedas. Né? É verdade. Cara, posso responder Claro, você pode tudo, meu amigo. Henrique Santos, aqui no chat nosso, no YouTube, tá perguntando: e aí, Elton, o planejamento do Atlético ainda está errado? Peraí, eu preciso responder ele. Vem comigo, Henrique. Peraí, calma. Você tem que respirar primeiro. Você tá igual passivo-agressivo. Você apertou minha mão aqui agora. Você precisa respirar. Deixa eu ir lá. Henrique Santos, e aí, Elton, o planejamento do Atlético ainda está errado? O planejamento do Atlético foi errado. Tanto foi que contra o Cruzeiro ele poderia ser eliminado. E a outra pergunta sua é muito interessante. Por que vocês nunca revelam suas fontes? Seria medo de ser desmentido? Não, porque é respeito. Respeito, isso se chama jornalismo. Respeitar a fonte. E é lei, inclusive. É lei, é regra, é algo que a gente faz um juramento quando a gente faz jornalismo. Então, sabe a mãozinha pro alto, que todo mundo que gradua tem um juramento para ser seguido? É o nosso. O nosso, a gente levanta a mãozinha para cima, lá, e fala que a gente vai respeitar sempre a fonte. E por isso que a gente não revela a nossa fonte, tá? Um grande beijo e siga aproveitando o carnaval e siga com a gente. Beijão, Henrique Santos. Mas, eu prometo pra vocês que o Elton só vai ler mensagem do Henrique de novo se ele mandar superchat agora. Eu acho que pra cima. A Constituição Federal, ela protege o livre exercício do jornalismo e o sigilo da fonte. É uma lei. Isso chama o Bruno. O Bruno tá aqui e ele é jornalista e advogado. Nada como jornalista. Ele colocou uma mensagem importante para você. Henrique Silva. Grande Henrique. Henrique Santos. Um abraço para ele. Ele deve falar assim pra gente. Ele faria uma piada para mim, para você, nós que criticamos o planejamento, e vamos seguir
criticando, Sim. porque ele, né, na nossa Exatamente. opinião, mas ele, se ele fosse fazer uma piada pra gente, ele falaria o seguinte: Valu, Elton, sabe o que o planejamento virou e falou pro Atlético? Eu ainda estou aqui. Isso, Né? exatamente. Seria uma do... Você estava falando, até que perdi. apareceu Pô, Henrique Santos. desculpa, cara. Desculpa Não, te apertar, eu porque ele tinha me falado perdi. Eu falei brincando, Na mas cela, o nosso juramento, relaxa. relaxa. Eu acho que, mas falando de verdade. quando Você for tava assim, deixa pra lamentando lá, o meu. futebol voltar. Larga esses caras pra lá, meu. Mas eu lamento o futebol voltar, porque o bom mesmo é carnaval. Essa é a verdade. Eu gosto de futebol? Gosto. Mas eu gosto mais de carnaval. Mas voltando ao assunto, ao cerne da questão, que é o futebol. É o futebol. A presença do Scarpa é importantíssima, velho. O Scarpa, pra mim, muda completamente o pensamento do Atlético em relação ao jogo de amanhã. Por quê? Porque você tendo o Scarpa, dá pra jogar pra frente, tranquilo, no mesmo esquema que o Atlético tem jogado. Você vai fazer uma mudança que eu acho que, óbvio, mexe bastante no time. Porque ninguém perde o Hulk e segue a vida normalmente. Não é assim. Não é assim. O Hulk é justamente o principal jogador desse time. Assim como eu acho que ninguém perde o Hulk e Scarpa e consegue seguir a vida. Exato. Mas eu acho que o Atlético consegue seguir, mesmo que aos trancos e barrancos aí pro jogo de amanhã, e contra um adversário bem mais frágil, jogando em casa, com um gramado decente, minimamente decente, tendo a possibilidade de uma vitória é o suficiente para garantir o Galo na próxima fase. Eu sinceramente acho que o Atlético vai conseguir uma vitória tranquila, porque a presença do Scarpa é muito importante e os homens de frente que têm atuado, além do Hulk, eles têm sido importantes. O Coelho tá indo bem, o Rony chegou, parece que Eu acho que o Daverson é um cara que não tá conseguindo ajudar, Thiago. Então, mas é que o e a Daverson chance tem sido dele, titular, né? Não, então, Não, vamos lá. sim, mas às Vamos vezes pros que ele números apareceu. Vamos para os números do Daverson. O Daverson até agora fez 7 jogos. Um apenas como Mas eu não titular. entraria com ele. Um apenas como titular e foi o jogo do Daqui a pouco a gente vai chegar no Tocantinópolis. time. É importante foi o jogo isso. contra o Tocantinópolis. O Thiago ele chama muita atenção para minutos rodados. Eu acho que isso é E importante. O Daverson esse ano é somente 115 minutos. Isso dá menos de 2 jogos. Então, ele tem 7, né, no número de jogos Então, que ele entrou, mas, apenas um como titular e 115 minutos, tem um gol na temporada que foi contra o Itaberito. Ele entra no finalzinho e faz um gol. Eu acho que a forma mais justa de avaliar até as coisas do jogador é isso. Fulano tem 12 jogos e um gol. Só que dos 12 jogos, fulano tem 115 minutos. 7 jogos, no caso do Davidson. 7 jogos e um gol. Ele tem 115 minutos e um gol. Assim, eu honestamente acho que o Davidson não tem rendido o que ele rendia no ano passado. Isso é nítido. Mas também acho que o Cuca não gosta tanto do Davidson quanto o Milito gostava. Então, né, não é porque... Não é questão de não gostar... E quando eu digo não gostar, não é nada pessoal, então, é questão do jogo. É por conta da característica desse time que mudou, tá caminhando pra mudar demais, até por conta dos reforços. Não, mudou, né? Isso é fato. O time, Esquece- as características do ano passado. Vamos esquecer Mas você tem um atacante que, pra mim, é muito útil. E pode ser muito útil. o Daverson. Eu acho. Não, o Davidson... Eu não tô falando que o Davidson tem que ser titular. Por Eu quê? acho que ele tem que ser útil. Porque ele muda até plano de jogo, né? No ano passado ele foi útil. Ele foi Não, muito foi- útil. não muito dá pra útil. É que a gente olha pro ano passado, o Não. Atlético vence o River Plate com o Davidson E o jogando, comendo a Fluminense. bola e o Fluminense não com o tem Davidson discussão. sendo, O ano passado não tem pra discussão. mim, o dono do jogo. Mas pelo que o Cuca tá montando, eu disse pra vocês ainda antes do fechamento da janela, eu entendia que talvez Precisava fosse de um interessante atacante. de um camisa 9 pra ser opção além do Daverson. Eu não sei, talvez esses poucos minutos dele aqui com o Cuca sejam um indício. Vamos ver. O que vocês fariam? Então, pensando pro jogo, a gente vamos passar pelo possível time de Vamos. amanhã. Que se a gente tá falando a respeito do Davidson, a gente tem que falar que ele pode ser o substituto. Mas eu do não acho Hulk. que será. Então, Então, eu na minha por isso que é cabeça, interessante. eu acho que será. Você montaria com Rony, Alisson e Coelho? Não sei, o que você O pensaria? Rubens no Alisson. Rubson no Alisson? Rubens Rubens no então, Alisson. Rubens, aí ficaria Scarpa, Rubens, Coelho e Rony. e Rony. Entendi. Seria o meu time pra amanhã. E aí o Rubens pela esquerda, o Coelho pela direita, o Rony centralizado, o Scarpa jogando flutuando no meio campo. Seria o meu time pra amanhã. O meu eu colocaria o Davidson mesmo. E Eu daria mais essa oportunidade pra ele, que eu acho que Mas ele eu acho pode que o Cuca render. pode entrar até com o Alisson. Eu não tava lembrando do Alisson. Fazendo mas esse trio na frente. Eu acho que ele pode entrar até com o Alisson no lugar do Rubens do Alisson time na que eu direita, escalei. Alisson na direita, O Rony Coelho na esquerda e o centralizado. Rony centralizado. Entendi. Eu iria de Scarpa, né, pelo lado direito do campo, Rubens pelo lado esquerdo,
Franco e Menino, e Coelho e Rony. Tem também uma opção. Vamos lá. É porque... Franco e Menino. Isso. Scarpa pelo lado direito. Rubens esquerdo. Rubens esquerdo. E 2 homens na frente. Coelho e Rony. Então, é o que eu faria. Tá, beleza. Pode ser que no posicionamento seja diferente. Mas a ideia seria basicamente ter esse teto aí. E ali atrás não tem muita dúvida, né? Não tem nenhum problema. Natanael, Lianco, Alonso e Arana. Isso, exatamente. Agora, a equipe do Manaus, só falando da sequência que ele vem, né? O último jogo dele foi contra o Paysandu, jogando em casa, e eles perderam de 4-1 para a equipe do Paysandu. Lembrando, foi pela Copa Verde. No primeiro jogo, a equipe do Manaus conseguiu amarrar o Papão em um jogo que ficou 0-0. Então, assim... O estádio que eles jogam é o... Arena da Floresta. Arena Amazônia? Não, eles jogam no menor por causa de... É porque lá tem os dois, né? Por causa de custo, eles jogam no menorzinho. Jogos grandes eles fazem no Arena da Floresta, né? Arena da Amazônia. Arena da Floresta é outro. Então, desculpa, pessoal. Mas ele vem... A sequência dele, a última vitória foi pra cima do Águia, o Águia de Marabá, também pela Copa Verde. Foi no dia 6/2. De lá pra cá teve empate com o São Raimundo, empate com o Paysandu, empate com a Independência, que acabou ganhando nos pênaltis e vindo pra enfrentar a equipe do Atlético. Empate diante do Parintins. Então teve um período de empatite também, como o Atlético sofreu. O Atlético também sofreu disso no início da temporada. E depois veio a sequência, a derrota por 4-1 diante do Paysandu. Destaques desse time aí, o Vitinho, jogador de frente, e também o Renanzinho. O Renanzinho fez 2 gols nas últimas 2 partidas, um diante do Paysandu e o outro contra o Parintins. E ele e o Vitinho, que eu tenho falado, o Renanzinho, que é esse destaque, né? O camisa 11, tem 23 anos e marcou os gols aí nas últimas 2 partidas. É cria do Guarani de Campinas. Agora o Vitinho, camisa 7, ele passou pelo Atlético. Aqui em 2021. E o goleiro Gustavo Silva, de 35 anos, passou pela URT. Em 2022, teve 11 jogos aí pela União Recreativa dos Trabalhadores. O que você estava falando aí, são 5 jogos sem vencer, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso, exatamente. Cara, é o mesmo caso do América, que eu falei ontem, porque eu acho o Atlético tão favorito. Não é só a questão da qualidade do Atlético. Você pega o que o América tem entregado, o que o próprio Manaus... Eu não vejo jogos do Manaus, não vou chegar aqui e falar que vejo. Eu nunca vi nenhum jogo do Manaus. Mas, então que assim, absurdo. eu não posso chegar aqui e falar, não, tá jogando... Mas você pega pelos resultados e vira balizador, não tem jeito. Um time que não ganha há um mês, a mesma coisa o América. Acho que o América são 6 jogos sem vencer e o Manaus 5. Você olha pro Atlético, que não perdeu nessa temporada, tá aos poucos se encaixando cada vez mais com o técnico Cuca. Então, mas o Manaus precisa empatar, né? Ele quer empatar para levar para os pênaltis para ter a sorte, né? Empatar com o Atlético aqui pro Manaus é vencer. Pode colocar, pode vitória. Colocar lá, acabou a sequência. Se acontecer isso, eles colocam até no hino deles. Mas eu não acho que vai conseguir nem empatar. Não tem jeito. O Atlético jogando no Mineirão, com a qualidade que tem, com o momento que vive, e um time que vem de 5 jogos sem vencer absolutamente ninguém, eu acho bem difícil mesmo, que o Atlético seja eliminado ou tenha algum tipo de dificuldade contra o Manaus. Você tem superstições, Thiago? Você acredita, você vê nessas coisas? Eu tinha. As coincidências, uma coisa com a outra? Tinha. Eu vou te dar 2 histórias, aí você abraça uma delas, tá bom? O Atlético, jogando numa quarta-feira de cinza, foi eliminado pelo Afogados. Eu tava em Porto Seguro nesse dia. Pelo Afogados, numa quarta-feira de cinza. E o Atlético, diante do São Paulo, o jogo da água é numa quarta-feira de cinzas. No dia 13/2 de 2013. Então, o atleticano pode pegar por 2 lados. Tem o jogo da água, que foi uma vitória emblemática, e tem o jogo da eliminação. Pro torcedor supersticioso, o ruim é justamente o do Afogados, né? Que é a Copa do Brasil. O da água era Libertadores. Mas, Elton, eu honestamente acho que, assim... o Atlético de 2013 não é mais o mesmo de agora, não. Né? Que era um baita Atlético também, enfim.
E o Atlético de 2020, foi quando Afogados ou 21? Felizmente 20. o torcedor atleticano nunca mais vai ver esse Atlético, né, Thiago? O de 20 ou de Peraí, é 13? 19. É 20, né? É 20. É 20. Foi pré-pandemia. Eu lembro que eu fui pro Carnaporto, cara. Eu tava chegando no Carnaporto, ele começa na quarta-feira de cinzas, se encerra no sábado. Não, na sexta. São 3 dias de festa pós-carnaval. Isso, aí o Atlético empata com o E aí o Afogados, Atlético vai pros empata com o pênaltis Afogados. e perde pro E Afogados. aí logo depois o Atlético acho que contrata o São Paulo. Eu lembro que eu, ainda de Exatamente, férias eu tava exatamente apurando essa isso. situação do São É. Paulo. Foi a demissão do grande Dudamel. Dudamel. Isso. Ele que fez 10 jogos, foi recebido com festa pela torcida atleticana. Mas enfim, eu sinceramente acho que a superstição nessa aí... Não, eu não vou eu só tô acreditar, não. lembrando Ele de só 2 tá- quarta-feiras de cinza. Sim. É isso então. Pessoal, vá deixando o like aí, compartilhe também. Band News na área. A gente já vai entrar aproveitando aqui o gancho dado pelo Thiago para falar que o Atlético também, e aí Atlético e América, vão estar envolvidos a partir de sábado no primeiro